Muito bem, como vocês estão? É uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez, passando essa mensagem da Palavra de Deus a todos esses queridos e queridas que ouvem essa mensagem, que a recebem de alguma maneira. Na última vez que nos falamos, eu falei com vocês sobre a emuná de Deus, não foi? O último vídeo foi sobre a emuná. E eu acho que aqueles que assistiram o vídeo vão lembrar claramente do que significa a emuná. Eu não vou falar agora não, eu vou deixar mais uma vez em suspense. Se você não lembra, vamos lembrar aí para o final. E aquele que não assistiu o vídeo da emuná, vai ficar um pouquinho mais complicado de entender, mas eu creio que vai dar tudo certo no final. Eu espero que esteja tudo bem com vocês, com as suas famílias, e que o poder de Deus tenha guardado e protegido vocês do mal que tem assolado esse mundo. Eu quero pedir a você, hoje, para abrir e deixar sua Bíblia separadinha em duas partes. Você vai deixar aberta em Isaías, no capítulo 7, e em 2 Crônicas, no capítulo 28. Isaías 7 e 2 Crônicas, no capítulo 28. Pega um papelzinho, marca Isaías. Se você tiver isso aqui na sua Bíblia, né? Eu tenho 2 desse daqui na minha Bíblia. Então eu deixo marcadinho aqui, ó. E lá em 2 Crônicas você bota um papelzinho, não sei, dá um jeito aí de você deixar marcado esses 2 capítulos da Bíblia. Isaías 7 e 2 Crônicas, no capítulo 28, ok? Muito bem. Você vai abrindo aí e eu vou fazer uma breve oração para que nós possamos começar o vídeo desta oportunidade. Muito obrigado, Senhor, por podermos estar abrindo a Tua Palavra, de termos essa liberdade, de podermos ter a presença do Espírito Santo entre nós, para nos ensinar, para abrir a nossa mente, para iluminar os nossos pensamentos a respeito do que é o que o Senhor deseja para a nossa vida. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Eu vou começar com Isaías 7 e você deixa o capítulo 28 de Crônicas, 2 Crônicas também separadinho. Eu vou falar hoje sobre 2 personagens bíblicos, pai e filho. Vou falar sobre o rei Acais e sobre o seu filho Ezequias. E com isso, eu pretendo que você ao final entenda a diferença entre esses 2 personagens e de como um confiou na emuná de Deus e como o outro não confiou. E por que um confia e o outro não confia? Eu espero que consiga ficar claro para você ao final, tá bom? Aqui no capítulo 7 de Isaías, eu quero ler a partir do verso 1 até o verso 6, se eu não estou enganado. Deixa eu ver aqui. Até o verso 7. Muito bem, até o verso 7 é o suficiente. Então vamos ler assim, ó. Verso 1 do capítulo 7 de Isaías. Sucedeu nos dias de Acais, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para pelejarem contra ela, porém não prevaleceram contra ela. Deu-se aviso à casa de Davi: a Síria está aliada com Efraim. Então ficou agitado o coração de Acais e o coração do seu povo, como se agitam as árvores do bosque com o vento. Disse o Senhor a Isaías: agora sai tu com teu filho, que se chama Um Resto Volverá, ao encontro de Acais, o rei de Judá, que está na outra extremidade do aqueduto do açude superior,
junto ao caminho do campo do lavadeiro, e dize-lhe: acautela-te e aquieta-te, não temas, nem se desanime o teu coração, por causa desses 2 tocos de tições fumegantes, por causa do ardor da ira de Rezim e da Síria e do filho de Remalias, porquanto a Síria resolveu fazer-te mal, bem como Efraim e o filho de Remalias, dizendo: subamos contra Judá e amedrontemo-lo, e conquistemo-nos para nós, e façamos reinar no meio dele o filho de Tabeal. Assim diz o Senhor Deus: isto não subsistirá, nem tampouco acontecerá. Bom, eu vou dar uma paradinha aqui e vou revisar rapidamente com vocês. Acais, rei de Judá, vai ser atacado por Remaías, rei da Síria, juntamente com o rei de Israel, Peca, o nome dele é Peca. Esses 2 reinos se juntam para atacar Judá. O povo de Deus já estava dividido aqui em 2 reinos, né? O reino de Israel e o reino de Judá. E Israel se junta com os sírios para atacar Judá, que era reinado por Acais. Muito bem. O Senhor, então, manda Isaías levar uma mensagem, destacando aqui que lá no verso 2, diz que o coração de Acais e o coração de todo o seu povo se agitam como árvores que se agitam do bosque por causa do vento, né? A Bíblia é sempre muito poética, né? E aí Isaías usa aqui uma expressão das árvores que balançam de um outro pro lado por causa da agitação provocada pelo vento, né? Ou seja, eles estavam desesperados, a ponto de partir, né? Quando a árvore vai dobrada pelo vento, ela acaba tombando e é despedaçada. Aí Deus manda Isaías dizer a Acais que isso não vai acontecer, desde que Isaías confie na palavra do seu Deus. Lá no verso 9, no final do verso 9, diz assim: se o não crerdes, certamente não permanecereis. Se Acais cresce nas palavras de Isaías, as palavras de Deus através de Isaías, tudo ficaria resolvido. Porém, nós vamos descobrir aqui, logo a partir do verso 10, que Isaías, para que Acais não tivesse dúvida de que Deus iria resolver o problema do ataque desses 2 reis, que ele poderia pedir um sinal extraordinário, para provar que Deus agiria contra esses 2 reis. Mas Acais nega-se a pedir o sinal. Olha aqui, verso 10. E continuou o Senhor a falar com Acais, dizendo: pede ao Senhor teu Deus um sinal, quer seja embaixo, nas profundezas, ou em cima, nas alturas. Acais, no verso 12, disse: Acais, porém, disse: não o pedirei, nem tentarei ao Senhor. Queridos, o profeta estava dizendo que Deus estava permitindo que ele pedisse o sinal que ele quisesse, acima no céu, embaixo nas águas, não importasse. O que ele pedisse, Deus realizaria, para que ele ficasse crente de que Deus iria protegê-los do ataque dos israelitas e do rei dos sírios. Acais não quis pedir o sinal. Mas por que Acais não quis confiar na emuná de Deus? Por quê? Aí eu preciso que você veja o porquê lá em 2 Crônicas. Aí você vai abrir comigo lá em 2 Crônicas, eu pedi para você deixar aberto, no capítulo 28, lembra? No capítulo 28. Aqui esse capítulo
fala muita coisa errada a respeito de Acais. Muita coisa errada. E é nesse capítulo 28, se você lê-lo, você vai descobrir que Acais, ao invés de confiar no Senhor e receber o sinal do Senhor para que ficasse certo de que o Senhor iria protegê-los, Acais não pede o sinal, despreza o Senhor e vai pedir ajuda aos assírios. Não confunda sírios com assírios. Vai pedir ajuda aos assírios. E realmente, os assírios derrotam Israel, derrotam os sírios e livram Judá do ataque. Mas em compensação, queridos, Judá se tornou escravo do rei da Síria. Eles agora eram vassalos do rei da Síria. Tinham que pagar altos impostos, não tinham mais a liberdade que tinham antes. O reinado todo de Acais vai se dar assim, dessa forma. Mas por que Acais não aceitou a ajuda do Senhor, não quis pedir o sinal do Senhor e preferiu confiar num rei pagão de uma outra nação para ajudá-lo? Nós vamos ler aqui, no capítulo 28, a partir do verso 22, diz assim, no tempo da sua angústia, o rei Acais, no tempo da angústia de Acais, ele cometeu ainda maiores transgressões contra o Senhor. Ele mesmo, o rei Acais, pois ofereceu sacrifícios aos deuses de Damasco que o feriram, e disse, visto que os deuses dos reis da Síria os ajudam, eu lhes oferei sacrifícios para que me ajudem a mim. Porém, eles foram a sua ruína e a de todo Israel. Ajuntou Acais os utensílios da casa de Deus, fez-los em pedaço e fechou as portas da casa do Senhor, e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Também em cada cidade de Judá fez altos para queimar incenso a outros deuses. Assim provocou a ira o Senhor, Deus de seus pais. Ficou claro na leitura aqui de 2 Crônicas por que Acais não confiou quando Isaías veio até ele dizendo que o Senhor protegeria Judá do ataque dos israelitas e dos sírios, e ofereceu um sinal e ele não quis o sinal? Veja bem, Acais era um homem afastado de Deus. Acais era um homem que, desde que começou o seu reinado, aos 20 anos de idade, ele fechou o templo do Senhor em Jerusalém. Ele adorou outros deuses e espalhou essa adoração em altos, em várias partes do reino. Adorava múltiplos deuses dos países pagãos que tentavam derrotá-lo, que ele cria que os deuses desses outros povos eram poderosos. Então, queridos, como que agora, quando Isaías vem até ele vai confiar na palavra de Deus? Como que ele vai crer que Deus realmente está disposto a ajudá-lo? Como que ele vai crer que Deus realmente é bom? Como ele vai crer que Deus é realmente poderoso, se ele não vive uma experiência de vida com Deus? Queridos, há alguns detalhes importantes, porque Deus, ele age de 3 formas com o ser humano. Ele busca o ser humano através da sua palavra, da sua verdade, da sua lei. Ele revela essas coisas ao ser humano. Depois ele revela o seu poder. Isso está descrito inúmeras vezes na Bíblia e acontece também nas nossas vidas, o poder de Deus. Mas por último, Deus te chama a uma fidelidade a Ele.
Há um chamado à fidelidade para que você agora o sirva sendo fiel. Acredite que Ele é fiel e seja fiel a Ele. O problema é que as pessoas querem ouvir a palavra, acham muito bonita, acham muito legal, mas não querem de maneira alguma, recebem também muitas vezes o poder de Deus, pedem oração, pedem que Deus as ajude, e Deus é misericordioso e bom, e Ele ajuda, como Ele foi lá ajudar esse rei ímpio. Mas as pessoas não querem se voltar para Deus. As pessoas não querem realmente seguir a Deus, não querem fazer dele o seu único e verdadeiro Deus. É o caso de Acais. Então, quando o profeta vem, ele não acredita, ele realmente não tem temor ao Senhor, ele não tem um relacionamento com Deus para que ele conheça a emuná de Deus. Por isso é que ele não aceita o sinal e por isso que ele não aceita a ajuda de Deus. Bom, agora vamos ao outro personagem. O outro personagem, nós vamos encontrá-lo aqui em Isaías. Você deixou aberto lá Isaías, não fechou não, né? Em Isaías, lá no capítulo 36. Lá no capítulo 36 diz assim, ó, já é a experiência de Ezequias, que é filho de Acais. Acais começou a reinar aos 20 anos de idade e reinou somente 16 anos sobre Judá. Faleceu aos 36 anos. Ezequias começa a reinar sobre Judá aos 25 anos. E quando ele está no 14º ano do seu reinado, diz aqui a partir do verso 1 de Isaías 36, subiu Senaqueribe, rei da Assíria, aquela Síria que havia ajudado seu pai, que derrotou o rei de Israel e dos sírios, mas que fez agora Judá sua escrava, né? Ezequias está agora no seu 14º ano e o rei da Síria vem contra ele, porque ele havia se rebelado, ele não queria mais ser escravo do rei da Síria, ter que pagar impostos, e o rei da Síria então vem com um exército poderosíssimo contra ele. E aí vai dizer aqui em Isaías 36, a partir do verso 1. No ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Assíria, contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. O rei da Síria enviou Rabsaque de Laquis a Jerusalém ao rei Ezequias. Só tinha sobrado Jerusalém. As outras cidades de Judá já tinham sido tomadas. E veio aqui, com um grande exército, parou ele na extremidade do aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavadeiro. Então saíram a encontrar-se com ele, Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista. Bom, eu vou pular algumas partes aqui, porque o texto é longo. O que diz aqui é o seguinte, que esse enviado do rei Senaqueribe, rei da Síria, vai lá então dizer a Ezequias e ao povo que vivia em Jerusalém, que o único que tinha restado era Jerusalém, que Senaqueribe está vindo aí com um exército poderoso e que vai destruir toda Jerusalém, vai matar todo mundo, vai acabar com tudo, se eles não se renderem. Se eles se rendessem, eles iam poder comer do bem e do melhor, etc, etc, mas que se eles não se rendessem, não havia quem poderia livrá-los da mão de Senaqueribe, seu rei. Diz assim no verso 7, olha só, de Isaías 36, mas se me dizes, confiamos no Senhor, nosso Deus, não é esse aquele cujos altos e altares Ezequias removeu? E disse a Judá e Jerusalém, perante este altar adorareis. Ezequias realmente limpou todos os outros altares e voltou a adoração a Deus ao templo de Jerusalém, o lugar onde Deus havia estabelecido. E aí, já ali no verso 18, esse enviado do rei Senaqueribe diz assim, não vos engane Ezequias dizendo, o Senhor nos livrará. Acaso os deuses das nações livraram cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Ramate, de Arpade?
Onde estão os deuses de Sefarfaim? Acaso livraram eles a Samaria das minhas mãos? Quais são, dentre todos os deuses destes países, os que livraram a sua terra das minhas mãos? Para que o Senhor, Deus de Ezequias, livre a Jerusalém das minhas mãos. Que desafio, não é? Que desafio. Lá no capítulo 37, verso 1. Tendo o rei Ezequias ouvido isto, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Então enviou a Eliaquim o mordomo, a Sebna, o escrivão, e aos anciãos dos sacerdotes, com veste de pano de saco, ao profeta Isaías. Eu vou pular lá para o verso 6 do capítulo 37. Isaías lhes disse: dizei isto ao vosso Senhor. Assim diz o Senhor: não temas por causa das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria blasfemaram contra mim. Eis que meterei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra, e nela eu o farei cair morto à espada. Bom, eu vou dar uma pausa aqui para explicar para vocês. Ezequias recebe lá a mensagem do enviado do rei Senaqueribe, uma mensagem terrível, se rasga as suas vestes e vai para o templo, a casa de Deus. Ali ele se joga diante do Senhor, faz uma oração ao Senhor e manda enviados o profeta de Deus, Isaías, o mesmo Isaías que havia tentado levar uma mensagem ao seu pai Acaz. E aí Isaías diz a eles assim: o Senhor mandou dizer para vocês ficarem tranquilos, que não vai acontecer nada, e que esse rei aí, petulante, que blasfemou contra mim, vai morrer quando ele voltar lá para a terra dele. Muito bem, ok? Eles ficam tranquilos. Realmente acontece um mistério. Aquele exército que estava acampado para vir atacar Jerusalém volta, porque houve rumores de guerra contra um outro reino lá perto das suas terras, e eles voltam para essa batalha, e inesperadamente isso acontece, e Jerusalém, então ali as pessoas de Jerusalém veem que eles se retiram, a palavra de Deus se cumpre, mas quando eles estão lá, eles mandam uma carta, que é ali a partir do verso 8 do capítulo 37, e voltam a reafirmar que não haverá salvação para Jerusalém, que eles voltarão e eles vão destruir tudo. E novamente falam que os deuses das outras nações não os livraram da mão de Senaqueribe, o rei da Síria, e que não vai haver salvação para Jerusalém. Aí, a partir do verso 14 do capítulo 37, Ezequias pega a carta e sobe mais uma vez à casa do Senhor, o templo de Jerusalém. Estende-a perante o Senhor e orou dizendo, aí vem uma oração linda de Ezequias, que eu não vou ler aqui, mas você pode ler depois, e ele derrama o coração dele e coloca aquela cartinha diante de Deus. Bom, o resumo da história, queridos, é que, mais uma vez, Isaías voltou lá, está lá no verso 21 do capítulo 37, e mandou avisar Ezequias que o Senhor Deus iria destruir aquele exército. As blasfêmias daquele rei da Síria não teriam passado em vão diante de Deus. Ele havia afrontado o Deus de Ezequias. E aí, aqui diz, no verso 36 do capítulo 37, assim, então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000 soldados. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Síria, e se foi, voltou e ficou em Nínive. Já estou no verso 38 do capítulo 37.
Sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Nisroque, seu Deus, Adrameleque e Sarazer, seus filhos, o feriram a espada e fugiram para a terra de Ararat. E Esarhaddon, seu filho, reinou em seu lugar. Aquela profecia que Isaías havia dito, que o rei da Assíria, Senaqueribe, não ia tocar em Jerusalém, e quando ele voltasse para sua terra, ele seria morto, acabou de se cumprir aqui nesse verso, nesse momento. Qual a diferença entre Acais e Ezequias? 2 reis de Judá. Acais era o pai, Ezequias era o filho, que sucedeu Acais. Qual era a diferença? Nós vimos que Acais não aceitou a mensagem de Deus através de Isaías, não aceitou um evento espetacular que provasse que Deus estava com eles e que eles não precisavam ajuda de ninguém, que Deus seria com eles. Se juntou com um rei pagão para se defender e se tornou escravo desse rei. Acais morre, Ezequias assume o trono. E aí nós vimos a partir do capítulo 36 de Isaías, que vem o rei da Assíria para destruí-lo completamente. E nós vimos aqui como é que Deus se levantou para defender Ezequias e seu povo. Qual era a diferença? Nós vamos lá agora em 2 Crônicas, no capítulo 29. Nós tínhamos lido sobre Acais no capítulo 28. Agora nós vamos ler no capítulo 29, sobre Ezequias. No capítulo 29 de 2 Crônicas, diz assim: tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abia e era filha de Zacarias. Preste bem atenção, verso 2: fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi seu pai. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Trouxe os sacerdotes e os levitas, ajuntou-os na praça oriental e lhes disse: ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais. Tirai do santuário a imundícia, porque nossos pais prevaricaram e fizeram que era mal perante o Senhor, nosso Deus, e o deixaram. Desviaram o seu rosto do tabernáculo do Senhor e lhe voltaram as costas. Será que ficou claro? O seu pai Acais, ao receber a notícia de que seria invadido pelos reis, por 2 reis, se desespera. Isaías usa aquela poesia de como árvores que se dobram ao vento, ou seja, desesperados, ao invés de aceitarem a oferta do Senhor de proteção, eles recorrem a deuses pagãos, porque já era o seu costume, já era assim que eles faziam, recorriam a outros, recorriam às suas próprias forças, às suas próprias maneiras de ser, a sua vida, como é que acontece ano após ano, e esquecem do Senhor, não confiam mais nele, não creem mais nele, e quando o Senhor vem até eles, eles o rejeitam. Assim foi Acais, rejeitou a emuná de Deus. Deus se oferece até mesmo aos ímpios, até mesmo aos pagãos, até mesmo a homens como Acais e o seu reino, que eram idólatras. Acais era um rei que sacrificou inclusive até os seus próprios filhos aos deuses idólatras. Mas o Senhor Deus é tão misericordioso, tão bom, que ele vai até Acais para se oferecer, para que eles se voltem para ele, para que ele possa protegê-los, mas eles o rejeitam porque não têm o costume de crer em Deus, de conviver com Deus. O outro rei é o filho dele que reinou em seu lugar, Ezequias. Ele, logo no primeiro mês do seu reinado, restabelece a casa de Deus, restabelece o culto a Deus,
acaba com os altos, acaba com a idolatria, volta-se para o Senhor, o povo se volta também. Agora ele está sendo atacado por um rei poderosíssimo que já havia derrotado todas as outras nações e vinha destruindo todo o Judá. Parou na porta de Jerusalém e disse a eles: vocês vão ser destruídos. Ezequias faz o quê? Vai à casa do Senhor, vai à casa do Senhor que ele havia restaurado, manda os seus enviados ao profeta do Senhor. O profeta do Senhor diz a ele: não temas, fiquem tranquilos, eles não tocarão em Jerusalém e esse rei será morto. E nós vimos como é que isso sucedeu. Ezequias confiava na emuná de Deus. Emuná significa fidelidade de Deus. Aquele que confia em Deus é aquele que anda na sua casa, é aquele que anda nos seus mandamentos, é aquele que anda em comunhão com Deus, é aquele que quando o aperto vem, ele vai à casa do Senhor, ele vai ao profeta de Deus, ele vai buscar em oração a Deus, e Deus responde e o protege e o livra. Vamos orar. Maravilhoso Deus, que nós tenhamos esse tipo de comportamento de Ezequias, e que a tua emuná, a tua fidelidade seja presente na nossa vida, para a nossa salvação, não só aqui nesta vida, livrando-nos desses males, dessas coisas que nos acontecem, mas também nos salvando para a vida eterna. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.